Como que o senhor acha, então, que a igreja ela deve se comportar em relação ao presidente eleito Lula a partir de 1º de janeiro? Como líder religioso, o senhor acha que a igreja deve abençoá-lo, deve, enfim, como será o tratamento na sua concepção? Eu acredito em você bem verdadeira. Não há autoridade que não seja constituída por Deus. João Calvino disse algo, e acho que o Fuxico gosta nesse momento, e tem uma mensagem muito linda do pastor. Não é o José Brandão, é o pastor. Eu vou lembrar o nome dele. Que ele pregou nos Gideões e falou: vocês tomem cuidado. Isso foi em 2002. Gesiel Lima. Gesiel Lima. Virão dias difíceis. Vocês estão brincando com prostituição. Vocês estão. Na época, várias pessoas aí nos Gideões deram risada. Vocês estão brincando. João Calvino disse: muitas das vezes, a maneira que Deus encontra para punir o seu povo é nos entregando na mão de líderes maus. Eu vou lhe dizer algo. Eu não vejo o Daniel lá na. Eu tenho um livro que eu escrevi, Política e o Mundo Espiritual. Cristãos da política. Eu não vejo. Isso vai servir para a igreja. Daniel mudando os seus hábitos e seus costumes, porque estava na Babilônia. Eu não vejo Esther mudar seus hábitos e sua fé, porque estava na Pérsia. Eu não vejo José mudando seus hábitos e a sua fé, porque estava no Egito. Então, eu vejo que a igreja de Cristo, ela. Vou falar algo? O áudio tá bom? Tá saindo direitinho? Só para me ver se está tudo certinho. Tudo certo, pode seguir. Ok, perdão. Pode seguir. Eu vou lhe dizer algo. Espiritualmente, nós acabamos de sair de um ano sabático. Biblicamente falando, acabou o ano sabático, biblicamente, e também em Israel. Após o ano sabático, os campos estão férteis. A igreja hoje, na sua maioria, é desigrejados ou acompanham virtualmente. Então, muitas das vezes, a igreja de Cristo sempre cresceu em meio às perseguições. O senhor está prevendo, está profetizando? Não. Já foi declarado por José Genuíno que as igrejas serão taxadas por tributos. Isso já foi falado. Eu sou jornalista do Diário de São Paulo e já coloquei a minha matéria lá, explicando de que o presidente Lula deu entrevistas e que as igrejas terão que cooperar no esquema da vacinação, embora a igreja foi o fator fundamental na época da pandemia. Quantas vidas foram acolhidas na igreja? Nós aqui na nossa série entregamos mais de 12 mil cestas básicas. Quantas pessoas não deixaram de cometer suicídio? Várias igrejas, como uma igreja presbiteriana, a Igreja Universal do Reino de Deus, foram pontos de vacinação, compraram com o seu próprio recurso. A pergunta que não quer calar é se isso vai se aplicar aos terreiros de candomblé, se isso vai se aplicar à Igreja Apostólica Romana, se isso também vai se aplicar à CUT. Então, não sou eu que estou prevendo. Às vezes, irmão, as pessoas falam sobre o anticristo. O anticristo. A Bíblia pode ser interpretada de 3 linguagens: alegórica, figurativa e literária. O que é anticristo? Para você que talvez não tenha noção ou viaja muito na maionese, então eu vou aplicar de uma maneira literária. O que é o antissemitismo? O antissemitismo é quem odeia judeu, antissemita. Quem ama o Israel são os amigos de Sião. Então, o antissemita, skinheads, nazistas, odeiam os judeus. O que é anticristo? É tudo que se opõe a Cristo. O anticristo se opõe à vida, por exemplo, o aborto, às drogas. Esses dias uma pessoa me fez uma pergunta: o que o senhor acha sobre crente tomar cerveja ou beber? Eu falei para ele: o senhor entraria dentro de um avião e o piloto havia tomado 4 copos de uísque, desertou? Você seria operado por um cirurgião que acabou de tomar 2 garrafas de cerveja? Não. Então, você acha justo um homem de Deus subir num púlpito embriagado? E é comprovado que a bebida alcoólica é a porta de entrada para muitas outras. Ou seja,
existem projetos de lei para a liberação das drogas. E eu acredito que se Deus não intervir, a igreja, como o senhor me perguntou, não vou fugir da pergunta, a igreja precisa voltar a ter ciclo de oração. A igreja precisa, agora a nossa batalha é espiritual. O dragão vermelho está aí. Nós temos que orar, os crentes têm que voltar às suas raízes. Eu tenho 44 anos, eu aceitei Jesus aos 9. Eu nunca desviei, eu nunca deixei Jesus. Eu sempre o segui. E eu, enquanto vida eu tiver, eu vou servi-lo, independente da circunstância. Mas nós estamos vendo muitos líderes se renderem, muitos líderes partirem para o lado da esquerda. Eu não posso, irmão Israel, promover aquilo que Deus condena. Eu não posso apoiar. Eu vou declarar como o PL falou. Enquanto eles estiverem governando e o povo não estiver gemendo, e acredito que para isso, vou repetir, Deus nunca tanto quanto antes, tivemos tantos senadores votaram, aparentemente conservadores, de direita extrema, deputados, muitos, como nunca antes. Temos uma boa bancada para nos representar, mas acredito que muitos irão se vender. Apesar de achar que isso não aconteça, tomara Deus que isso aconteça. Agora, se a igreja não estiver posicionada em entender que nós estamos lutando contra principados, nós estamos lutando contra dominadores, nós estamos lutando contra a legião de demônios. Se nós não nos posicionarmos, dias muito, muito difíceis virão. E como que seria, então, esse posicionamento, apóstolo, que o senhor espera que a igreja faça contra, nesse caso, o presidente eleito? Bom, eu acredito que a primeira coisa que nós temos que entender é que a rainha da Inglaterra, certa feita, disse: eu prefiro enfrentar um exército armado até os dentes do que enfrentar um homem de oração. Eu tenho um problema, irmão Israel, que eu ainda acredito que o Deus que atendeu a Josué e levantou as mãos e fez parar o sol e a lua, eu ainda acredito que, com todo respeito, se a igreja se unir, eu me lembro, fazendo menção, certa feita, quando ainda era presidente, o presidente Lula, e ali, pastor Silas Malafaia, eu, diversos líderes, pastor Giabo de Alencar, pastor apóstolo René Terranova, diversos homens de Deus, alguns cristãos vão lembrar, quando nós enchemos ali a planada dos ministérios, deu ali, salvo engano, mais de 2 milhões de cristãos, e nós clamamos, 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 e apontamos a mão para o Congresso Nacional, para o Planalto Central, e nós levantamos a mão e levantamos um clamor ao Senhor ali, sem saber de bandeira, e nós dissemos, e quando eu me lembro que vários homens de Deus, acho que tinham 2 ou 3 minutos, e quando chegou a minha vez no microfone, eu falei: ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, fique hoje sabido que nós somos os teus servos, que segundo a tua palavra fizemos todas essas coisas. Responde para que todo esse povo saiba que só o Senhor é Deus. Que nós clamamos, eu falei, aponte a mão para lá, e nós clamamos, e o povo começou a gritar, poder de Deus. Em 11 dias, começou a desabar todo o castelo. O poder da oração tem o poder de romper qualquer barreira. Mas a igreja precisa estar... Quando eu estive há 3 semanas atrás, estou todo arrepiado, nos Estados Unidos com o pastor Benihim, a primeira coisa que ele falou para mim: filho, como está a igreja? Essa igreja, nesse momento, tem que estar unida, tem que estar posicionada, unida com um propósito. Mas aí existe uma troca de interesses, né? Alguns aí têm emissoras de televisão grande, aí tem que fazer aquele conchave, mas sempre vai haver os remanescentes. A igreja começa a entrar agora num período de batalha, de oração. Nesse momento não podemos falar sobre placa, temos que falar daquilo que cremos, temos que falar daquilo que acreditamos, aqueles que são em prol da família. Nosso líder não é o Jair Messias, não é questão de Bolsonaro, de Lula, é questão de Brasil, pátria, é amar essa pátria. Eu vou falar algo para o senhor. Se eu quisesse, eu já não estaria mais aqui nesse país. Se eu estou aqui é porque eu amo essa pátria, é porque eu acredito nesse país. Eu acredito que o Brasil será o berço da terceira onda, do grande avivamento que aconteceu. A igreja precisa entender que não estamos lidando, repito o que eu falei lá na casa do presidente, com direita e esquerda, mas contra as trevas. Aí você vai falar, mas não tem nada a ver com uma pessoa que nós conhecemos.
Ah, mas na época do PT, não sei o quê, eram outros tempos, eram outras épocas. O Brasil, o mundo vivia uma ascensão. O mundo vivia uma ascensão. Nesse momento, a igreja tem que se posicionar e entender. Nós estávamos tendo uma primeira-dama que acreditava em Deus, em Jesus, cristã. Está entrando uma que professa uma religião afro, que cultua outros deuses. Temos com ele pessoas que apoiam a promiscuidade, o movimento LGBTQ+. Se você é um cristão e você apoia isso, você precisa rever seus conceitos. Você não acredita na Bíblia. Nós temos ao lado dele pessoas que querem a liberação da maconha. Se você é um pastor e acredita na liberação da maconha, então você é contra aquilo que você prega. Você tem que virar qualquer coisa. Nós estamos vendo, o Estado é laico, mas ser laico não é ateu. A nossa base da nossa Constituição é judaica cristã. Então, nós temos que entender a igreja, os pastores. Vou fazer um pedido aos senhores. Não se vendam. Não se vendam por ministério. Não se vendam por um cargo no gabinete. Não se venda por causa de 10 mil, pastor. Não troque a tua igreja. Não troque o teu ministério. Você vai dar conta ao Senhor no grande dia. Muitos homens vão receber agora, nessa grande transição, nesse número de novos gabinetes, vagas, cargos. Mas se isso for negociar a sua fé, eu teria vergonha, irmão. Vou falar algo aqui agora. Muitas propostas me vieram para mim. E todos sabem que eu tenho um sonho de um dia sair da mão dessa escravidão, de pagar o absurdo que nós pagamos na televisão. E vieram propostas grandiosas, o senhor deve saber quem é essa pessoa, mas eu não vendi a minha fé. Ele falou, pode vir, apoie o PT, porque nós vamos conseguir uma concessão de televisão. Mas antes de ter uma concessão de televisão, de rádio, e manter fiel aos meus princípios e à minha fé, eu vou continuar sendo fiel a Deus.